Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, vamos dar início, a mais um dia de atividades. Então peguem o calendário de vocês para marcarem o dia de hoje. Hoje é terça-feira. Vamos na coluna da terça-feira, então, dia 6. Dia 6 do mês de abril do ano de 2021. Terça-feira é o terceiro dia da semana, né? Semana começou domingo e hoje é o terceiro dia. E abril é o quarto mês do ano, né, gente? Nós já estamos no quarto mês. Então, peguem também, o livro Ápice de Língua Portuguesa para a gente iniciar com língua portuguesa. Mas antes, vocês escrevam no caderninho de vocês, o cabeçalho, né? Escrevam aí as páginas que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar as páginas 44 a 45, tá? Só 2 páginas do livro Ápice. É a interpretação do texto e a compreensão do texto também. Da crônica, né? O texto de ontem. Comunicação. Então, nós vamos estudar essas 2 páginas hoje. Aí vocês peguem o livro de vocês agora para acompanhar comigo, tá certo, gente? Então, vamos lá. Então, gente, acompanhem comigo a página 44. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o autor da crônica, né? O escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ele nasceu em 1936 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bastante conhecido por suas crônicas, em geral humorísticas. Veríssimo é também jornalista, cartunista, tradutor, romancista e músico. Atualmente tem uma coluna no jornal O Estado de São Paulo, na qual escreve artigos, comentários e crônicas. Então vamos à interpretação, né, e à compreensão do texto. O número 1. Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Então, gente, vocês vão ter que voltar lá na crônica, né, que vocês leram, para poder responder as perguntas, tá? Porque não basta ler 1, 2 vezes. A gente sempre tem que estar voltando, ainda mais que é uma interpretação, né? 2. A crônica e comunicação tem o mesmo significado de crônica mencionado por você e os colegas na abertura dessa unidade? No caso aí, vocês não têm os colegas, né, gente? Mas vocês trocam ideias aí com os familiares de vocês, tá certo? 3. A crônica e comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens desta história? 4. Qual é o assunto dessa história? 5. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Aí vocês vão marcar somente uma alternativa, tá? Número 6. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante. Vocês vão marcar uma dessas alternativas aqui, tá? 7. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Então, marque com X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse. Aqui também vocês vão marcar uma das opções aqui, dessas 4 opções. 8. Em um momento da crônica, o comprador diz: a palavra me escapou por completo. O que significa a expressão destacada acima? Explique com suas palavras. 9. Releia este trecho. Presta atenção nas minhas mãos.
Considerando esse trecho, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Então, vocês vão explicar, tá? Este trecho. Então, gente, por hoje é só. São essas 2 páginas, tá bom? Agora nós vamos para a aula de matemática. Então, gente, agora nós vamos ver matemática. Peguem o livro aí de vocês, livro Ápice de Matemática. Vamos abrir aí nas páginas 34 a 36, que nós vamos estudar hoje, tá? E nós vamos ver nessas páginas sobre os poliedros e os corpos redondos. Então, vamos recordar o que são poliedros. Poliedros são sólidos geométricos que têm todas as partes planas. Então, logo, ele não rola, tá? Corpos redondos são aqueles que têm pelo menos uma parte curva, arredondada, não plana. Em algum momento, dependendo da posição dele, este corpo redondo vai rolar, tá? Diferente dos poliedros que não rolam. Aí vocês anotam, por favor, essas observações aí no caderno de vocês. Agora vamos para as páginas. Então, gente, acompanhe comigo a página 34. Poliedros e corpos redondos. Então, número 1, atividade oral em grupo. No caso aí, converse com os colegas. No caso, vocês não têm os colegas, vocês vão conversar com alguém da família, tá? Sobre o significado de poliedro e de corpo redondo. Depois, identifique quais dos sólidos geométricos abaixo são poliedros e quais são corpos redondos, tá? Aí vocês vão observar as figuras e vão responder embaixo quais são os poliedros. Vocês vão marcar as letras, né? Desses aqui de cima, das figuras acima. E os corpos redondos, quais que são? Vocês vão escrever as letras correspondentes aos corpos redondos. 2. Escreva 2 diferenças entre um poliedro e um corpo redondo, tá? Aí vocês vão escrever 2 diferenças. 3. A atividade aqui está em grupo. No caso, não vai ser em grupo que vocês não estão na escola. Então, vocês vão fazer, né, individual. Todo poliedro tem faces, arestas e vértices. Observe este paralelepípedo e com os colegas, no caso aí com alguém de casa, identifique as faces, as arestas e os vértices. Depois cada um completa a frase abaixo em seu livro. Aí vocês pedem ajuda aí a quem está responsável por vocês, né? Um paralelepípedo tem, vocês vão observar aqui quantas faces ele tem, quantas arestas e quantos vértices para completar, tá? 4. Complete com a letra de sólido geométrico correspondente. Então, vocês vão observar as figuras aqui, né? E vão, letra A, vai responder a letra A. É um poliedro e tem mais do que 5 faces. Qual desses aqui? Vocês vão marcar embaixo. B, tem um vértice em que se encontram 4 arestas. Também vou marcar aqui. Agora vamos para a página 35. Principais poliedros. Entre os poliedros destacam-se os prismas e as pirâmides. Prisma e suas bases. Aí vocês vão fazer essa atividade aqui. Analise com atenção os desenhos dos prismas abaixo e objetos que têm a forma parecida com a deles. Converse aí na casa de vocês sobre as características dos prismas. Como são as faces deles, quais faces são chamadas de bases, etc. Depois complete o nome desses prismas. Aqui embaixo, né, gente? Aqui, ó. Número 2. Pirâmide e sua base. Atividade oral em grupo também, no caso, na casa de vocês conversam com o adulto aí. Faça com as pirâmides os mesmos procedimentos feitos com os prismas na atividade anterior. Então, vocês vão observar as pirâmides e vão escrever pirâmide de base. Aqui a base é o quê? Como que é o formato da base dela? Essa aqui também e esta aqui,
3. Atividade oral. No caso, vocês vão trocar ideia com as pessoas aí da casa de vocês sobre as características dos prismas e das pirâmides. Depois escreva pelo menos 2 diferenças entre um prisma e uma pirâmide, tá? Pessoal, agora a página 36. Explorar e descobrir regularidade nos prismas e nas pirâmides. Observe estes prismas e essas pirâmides e complete o quadro para constatar uma importante regularidade, que envolve o número de vértices, que é representado pela letra V, mais o número de faces, que é representado pela letra F, e o número de arestas, que é representado pela letra A. Em todos os prismas e em todas as pirâmides. Essa regularidade é conhecida por relação de Euler. Lê-se Euler. Então vamos lá, nós vamos observar aqui essas figuras para completar a tabela abaixo. Então temos o exemplo aqui do cubo, né? Aqui já tem aqui, ó, como exemplo. Então o número de vértices do cubo são 8, né? Vértices são esses pontinhos aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E o número de vértices, mas o número de faces. O número de faces é 6, que são esses lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As faces são os lados, que é igual ao número de arestas. Arestas são os segmentos de retas, ó. São esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são os segmentos de retas. Então, é 8 mais 6, né? 8 é o número de vértices, mais 6, que é o número de faces, vai ser igual a 12, que é o número das arestas. 12 mais 2, tá? Só uma dica, aqui no final são tudo 2, tá? Somado com 2. Mas agora os outros vocês vão contar os números de faces, de arestas e de vértices de cada um, tá bom? Para colocar aqui no quadro e completar embaixo. E depois o número 4 tem um desafio. Roberto montou um prisma que tem 16 vértices e 10 faces. Paulo montou uma pirâmide que tem 7 vértices e 12 arestas. Letra A. Quantas arestas tem o prisma que Roberto montou? Vocês vão responder aqui. B. Quantas faces tem a pirâmide que Paulo montou? C. Que nome se dá à pirâmide que Paulo montou? Isso por hoje é só, tá? Nosso livro de matemática. Até amanhã. Bom estudo a todos.